E hoje é dia de participação do Dr. Zé Maria, ele está ao vivo comigo aqui no estúdio da Minas FM. Bom dia, Dr. Zé Maria, prazer recebê-lo aqui no programa. Bom dia, Flaviano, bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores. Você pode encaminhar para a gente sua pergunta pelo nosso WhatsApp, 32220001, o número está na tela, 32220001. Antes até de começar a responder aqui os nossos ouvintes, vou aproveitar a presença do Dr. Zé Maria, porque nesta semana ficou em evidência aquele caso envolvendo a empresa Magazine Luiza, né? Uma ação do Ministério Público foi acatada pela Justiça e a empresa vai ter de pagar aí uma multa de 10 milhões de reais por causa de cobrança indevida no cartão de crédito feito pela loja. É uma situação que hoje tem o Magazine Luiza, né, em evidência, mas que é comum e pode acontecer com outras empresas. É necessário que a população fique atenta quanto a isso, né, doutor Zé Maria? Isso acontece mais, né, Flaviano? Aquela questão que às vezes a pessoa perde o documento ou alguém se apropria do CPF, do endereço da pessoa e fazem compra e não pagam. E aí as empresas cobram de quem está lá o endereço e o documento. Então isso é muito comum, mas toda vez que isso acontece, e se principalmente a pessoa for colocado o nome dela no SPC, é garantido, ela pode entrar na justiça que ela vai receber indenização devido àquela cobrança irregular. Tem casos aí que o juiz manda pagar em dobro até 10 vezes o valor que foi cobrado. Em outros casos, o juiz manda devolver o valor corrigido e aplica a sanção do danos morais, porque prejudicou aquela pessoa. Então, o consumidor deve ficar atento. Essa ação do Ministério Público é uma ação em evidência, mas eu não acredito que essa multa seja consignada o valor final. Isso aí vai ter recurso, evidentemente, que a empresa tem advogado, vai recorrer e com certeza vai reduzir essa multa, porque eu também acho que a multa é multa imprópria. Agora é bom que tenha multado, é bom que seja consignado essa multa, seja pago essa multa para que o consumidor tenha mais garantia, mais condições de comprar e não ter essa questão aí de ser cobrado indevidamente, que é muito comum acontecer no crédito aí. Então, o consumidor fique atento. Caso seja prejudicado, ele pode entrar individual, não esperar, no caso aí, o Ministério Público ou algum órgão que defenda o consumidor, ele mesmo individualmente pode ir no juizado e fazer o pedido. Ontem eu até evidenciei isso. Se você é consumidor, se você foi lesado nesse caso envolvendo a empresa Magazine Luiza ou em outras situações, procure o seu direito, né? É o juizado especial o caminho correto para fazer isso, doutor Zé Maria? Com certeza é o caminho correto e ideal para que se faça isso, porque lá tem o CEAJude que pode fazer uma conciliação nesse caso. E não havendo conciliação, segue o processo, o juiz vai julgar e isso é ganho tranquilo, não tem problema nenhum. Vamos então responder os nossos ouvintes. Nós temos já algumas perguntas, né, Ian, através aqui do nosso WhatsApp. A gente tem uma aqui, ó, ele quer saber o seguinte, doutor Zé Maria, faz 2 anos que ele está sem pagar o INSS e agora vai começar a pagá-lo como autônomo. Existe algum meio de pagar retroativo esses 2 anos que ficou sem contribuir? Ele está dizendo que é pedreiro. Nesse caso pode, né? Toda vez que o nosso... a pessoa, o consumidor ou contribuinte da Previdência Social deixou de contribuir, essa contribuição é retroativa, ele pode ir lá na Previdência e pedir esse pagamento, ele vai pagar com juro, multa e correção, mas ele pode pagar essa complementação anterior. Isso a Previdência aceita e é bom que a pessoa pague para ele ficar com o tempo completo. O que não pode esquecer é que devido ao não pagamento num período aí, às vezes de 12 meses, pode prejudicar ele se ele precisar dar auxílio da Previdência. Então, esteja cuidado. Conforme a quantidade de tempo que ele já pagou anterior, ele pode ter um prazo até maior, que ele pode ficar sem pagar, sem perder o direito dele que ele tem na Previdência Social. Mas ficar atento aí, qualquer dúvida, procurar um profissional da área para que possa ter orientação correta e que ele possa defender os seus direitos. Vamos a mais uma pergunta? Bom dia, doutor José Maria, tudo bem? Eu queria saber o seguinte, passou o calçamento aqui na minha rua, assim, só na minha porta aqui, um quarteirão mais ou menos. E todo mundo pagou, né? Foi dividido, cada um pagou sua parte.
Aí depois veio o passeio, né? Então eu moro no fundo, não tem. Só a entrada minha é de portão de pedestre, só de para pessoas, não para carro. E a casa da frente toma conta do passeio todinho. Eu só tenho entrada. Então eles fizeram o passeio lá e agora dividiu a conta do passeio da frente da casa dela. Quer que divide em partes iguais? Eu queria saber, eu tenho direito de pagar isso? Acho que não, né? Nesse caso aí é uma desproporcionalidade, né? Se a pessoa tem vamos dar um exemplificativo, ela tem 12 metros de frente, né? E a pessoa tem uma entrada de 1 metro e vai lá no fundo da residência dela. Não é justo que ela pague o valor pela metade, então ela vai pagar proporcional ao uso que ela tem. Se ela tem 1 metro só de uso, ela vai pagar sobre 1 metro. O resto, consequentemente, é de quem tem a frente maior. Essa é a regra geral, é o que deve ser feito e a obrigação dela não é obrigada a pagar além do que ela usa. Vamos a mais uma pergunta. Ele está querendo saber o seguinte, doutor Zé Maria, que ele fez o depósito de um cheque, parece que ele voltou na linha 12. Aí ele quer saber quanto tempo ele tem que esperar para executar e por que o cliente está sempre falando que vai pagar, mas não paga. No caso de todo o cheque, que a pessoa... Porque deve esclarecer o seguinte, que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Evidentemente que se o sujeito não tem saldo suficiente, esse crédito não vai ser dado àquela pessoa que é credora daquele crédito dele através do cheque. Então o que ele deve fazer? Não tem que esperar nada. O cheque foi no banco, carimbou, não carimbou, devolveu por falta de fundo de pagamento. Se não tiver alguma situação diferente, é execução imediata. Nós temos aqui mais uma pergunta. Ela está dizendo o seguinte, doutor Zé Maria, que o ex-cunhado, há uns anos atrás, pediu para comprar alguns móveis no nome dela. Na época ela tinha 19 anos, agora ela está com 43 anos. O ex-cunhado não pagou nenhuma prestação, ela também não pagou e a compra foi feita pela Losangue. Ela quer saber se existe alguma restrição no nome dela ainda. Isso aí tem de ver. A restrição não pode ter. Porque se a pessoa comprou, não pagou, durante 5 anos, não pode estar o nome ainda com restrição, porque isso aí prescreve. O que pode acontecer é que esse débito exista até hoje. Não se cobrou ou não se tomou providência, mas o débito existe. Se o débito existe, há a possibilidade da empresa credora fazer a cobrança via judicial. O que não pode é continuar o nome dela suspenso, porque o prazo de 5 anos é fatal, é prescrição. Nesse caso, já se passou 24 anos, está prescrito. Tranquilo, está prescrito. Não está prescrito, talvez, a dívida, mas o prescrito que eu falo é a condição de negativar o nome dela, não pode. Né? Mas a dívida pode estar aberta se tomou providência. Se não tomou, acabou. Prescreveu, não pode cobrar mais. Pode até entrar com ação de cobrança, mas fazer execução não pode. Vamos à última pergunta de hoje. Ela está dizendo o seguinte, doutor Zé Maria, que tem uma dívida com uma empresa, essas que vendem por revistas, né, na área de estética, desde 2011. Como ela faz para fazer um acordo de pagar essa dívida que já chega a quase R$700? O que a gente aconselha as pessoas, o melhor caminho, se a pessoa quer liquidar, limpar um nome, ter uma paz com o seu credor, é fazer um acordo amigável. Esse acordo sempre é bom fazer tendo uma pessoa de testemunha ou colocando no papel aquele acordo que foi feito verbal. O acordo verbal tem validade? Tem, mas põe no papel, porque o papel fica ali determinado. De repente você paga uma parte, não tem um recibo, como é que você aprova o pagamento? Tem que ter pelo menos uma testemunha. Então, evidentemente que direito de fazer o acordo tem e que a pessoa deve negociar da melhor maneira, que não seja prejudicial nenhum nem o outro. O acordo sempre é bem-vindo. Essa é a participação do doutor Zé Maria. Muito obrigado a todos os ouvintes que encaminharam perguntas. Infelizmente a gente não vai conseguir responder todas, né? Mas a gente vai deixar as perguntas aqui para o doutor Zé Maria responder na semana que vem, tá? Muito obrigado também, viu, doutor Zé Maria? Flaviano, um bom dia para você, um bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores e até sexta-feira, se Deus quiser.